Boa noite, Larissa. Boa noite, Moni. Boa noite, Alessandra. Oi, Morgana. Boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite, Luísa. Oi, Carol. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rosimeire, tudo bem? Oi, Quinha, quanto tempo, né? Como é que tu tá? Oi, Elaine. Ah, obrigada. Boa noite, Alexandra, tudo bem? Oi, Lia. Então, hoje eu tô aqui. Primeiro eu quero pedir desculpa pela minha voz, tá? Porque eu tô resfriada. Então, vou ter que de vez em quando dar uma limpadinha, né? Oi, Adelina, tudo bem? Boa noite, Sônia, Simone. Oi, Marina. Compartilhem, porque hoje vai ser um assunto bem legal, viu? Ah, obrigada, Thaís. Boa noite, Maitê. A minha tia também tá aqui, boa noite. Boa noite, Thaís. Então, hoje eu vou falar, vocês já devem ter escutado muito sobre o livro Segredo, né? Muita gente já leu, muita gente tenta agir como o livro fala, mas a gente não consegue, né? Então, eu vou estar explicando um pouquinho do que vocês podem fazer, de como vocês podem agir para conseguir o que desejam, tá? Primeiro, para quem estiver aqui e não me conhece, meu nome é Débora, eu trabalho com a Alquimia da Consciência, que é um trabalho onde a gente faz a retirada de magia negra, seres negativos, pendências kármicas, a gente faz o desligamento também, e isso de uma certa forma ajuda também a gente conseguir atrair essas coisas para nossa vida, positividade, tá? Porque a gente acaba tirando muitos pensamentos negativos que esses seres negativos não deixam de trazer pra gente, né? Quando o nosso campo vibracional ele tá muito denso, ele tá muito cheio ele tá muito cheio de energia negativa, acaba atraindo coisas ruins, fazendo com que a gente pense negativamente. E isso aí faz o quê? Atrai coisas ruins, né? Então, para quem não conhece, que muitos de vocês que estão aqui já fizeram o tratamento, né? Então, esse aqui é o oráculo, tá? Para Alquimia da Consciência, onde a gente faz a retirada, limpa DNA, trabalha todo o nosso corpo mental, emocional, físico, tira a magia negra, obsessor, enfim, todos os tipos de energias negativas, trabalha muito a nossa proteção também, tá? Esse aqui é meu instrumento de trabalho. Então, assim, para quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo. Oi, Lucileide, que bom que tu gostou. Boa noite, Silvana. Então, primeiramente, vocês, como eu falei no começo, né, para as pessoas que entraram agora, obrigada, Alessandra. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o meu trabalho, pode perguntar, tá? Porque eu vou responder. Mesmo que eu esteja falando sobre outro assunto que também envolve, eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Bom, primeiramente assim, vocês, não sei se vocês sabem o poder que vocês têm, vocês podem ter tudo o que quiser, ter, fazer, ser, tudo que a gente quer. Eu anotei aqui porque assim, é bastante coisa, tá? Então eu vou olhando e vou falando pra vocês.
Vocês têm que se fazer que pergunta? Que tipo de coisa vocês querem? Que casa vocês querem morar? Que carro vocês querem ter? Que pessoa vocês querem ao lado de vocês? Vocês só precisam fazer essa pergunta, tá? Por quê? Porque a gente trabalha o nosso poder infinito. Então a gente é guiado pela lei da atração. Nosso corpo vibra. Já foi provado cientificamente que os nossos pensamentos, eles emanam uma energia. E tem inclusive uma máquina que consegue fazer essa percepção da massa e da energia, né? Então a gente consegue, tudo que a gente pensa, a gente consegue transmitir para o universo. Tem uma frase, o exemplo, por exemplo, do gênio da lâmpada, né? Do Aladim. A hora que ele esfrega, parece o gênio. E o que o gênio fala? Seu pedido é uma ordem. Vocês têm que pensar sempre que o universo, quando vocês pensarem em qualquer coisa, ele vai falar isso. Seu pedido é uma ordem. Então, é o que ele vai estar... ele está pronto para os pensamentos. Desculpa. Eu falei, eu mesmo trouxe isso aqui para mim, porque é o que eu estou falando aqui. Tudo que a gente pensar de negativo, vocês têm que pensar assim, pro universo não existe a palavra não, tá? Então, quando a gente fica assim, eu não quero... Eu repeti pra mim, tá? Eu comecei com dor de garganta e eu não quero ficar gripada, eu não posso ficar gripada. O que eu tô falando pro universo? Eu quero, eu posso, porque eu tô fazendo... O que a gente fala? O universo cancela ou não. Boa noite. Só um pouquinho. Desculpa. Hoje vai ser assim. Então, assim... Como eu estava falando, quando a gente foca em coisas negativas, tá? Contas, problemas, a gente vai estar só atraindo. Por que tem pessoas que acabam atraindo sempre a mesma situação, todos os anos são iguais, não muda nada na vida, não conseguem nada, sabe que parece que está tudo estagnado? Claro que como eu trabalho com isso, eu posso dizer para vocês que a energia... ela atrapalha muito, tá? Porque a lei da atração, ela funciona com três coisas básicas, tá? Que é o quê? A gente precisa pensar, a gente precisa visualizar, a gente precisa sentir. Então, o nosso sentimento, ele é muito importante, tá? Não adianta que, como o exemplo, tem pessoas que lê o livro, né? O Segredo. E aí fala assim, eu vou fazer, vai dar certo. E a gente começa a pensar positivo. Mas não adianta a gente pensar positivo com uma energia ruim, tá? Porque se a gente acaba pensando, vibrando com uma energia ruim mesmo, as coisas acabam não acontecendo, tá? Eu quero chegar aqui na parte... Oi, Neide, que bom que tu tá mais um mês sem remédio. Oi, Dani. Nossa, que bom, Dani, que agora ele tinha insônia, isso, pesadelo, e agora ele tá dormindo super bem. Isso com alquimia, né? A gente fez 2 consultas, né? 2 ou 3, não me lembro. Ai, que bom ainda. Então, assim, tem pessoas que conseguem o resultado bem mais rápido, né? Da alquimia da consciência. É o que eu sempre falo, depende de karma, depende de cada um. Então, tem pessoas que me dão resultado, assim, muito rápido mesmo, tá? De verdade. Às vezes não termina nem o nosso retorno, já tá acontecendo coisas boas na vida, destrancando, é assim. Mas tem pessoas que têm muitos karmas, tá? E aí acaba demorando um pouquinho mais. Esse processo aqui, ele acaba agilizando tudo, né? Bom, vamos ver. Depois eu vou falar as 7 coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa frequência. E isso aí é o final. Boa noite, Cristina, tudo bem? Oi, Arthur. Então, pode ser várias hipóteses, né? Ele pode estar... pode ser o ambiente, pode ser o emocional de vocês, tudo isso acaba afetando, né? Ou alguma coisa que a gente pode sim tratar na alquimia da consciência, tá? Oi, Betânia, tudo bem? Então,
Como eu estava falando, a lei da atração, ela não separa o que a gente quer do que a gente não quer. O que a gente pensar, ela vai fazer. Oi, Lia, já tá dormindo bem? Foi rápido? Que bom! Que bom, Antônio. Nossa, eu fico muito feliz, muito feliz. Bom, é isso aí que eu tava falando. Quando a gente pensa em coisas que aconteceram lá atrás, quando a gente pensa no futuro, quando a gente pensa no presente, de coisas que poderiam dar errado ou que deram errado, a gente vai estar atraindo mais daquilo pra gente. Por isso que tem, como eu falei, tem pessoas que as coisas acabam acontecendo sempre a mesma coisa, não sai do lugar, a vida fica patinando. Então, se a gente reclamar como as coisas estão ruins, a gente só vai atrair mais disso, né? Então, assim, a partir do momento que a gente se concentrar em coisas boas, em coisas que a gente gostaria, em coisas que a gente quer para nossa vida, essa frequência, ela muda, tá? Então, assim, um exemplo, tá? Porque a gente precisa domar o nosso mental, a gente precisa mudar esses paradigmas. Como é que a gente vai mudar? Um exemplo é quando a gente tem um bebê. Ele não sabe o nome que tem, né? A gente deu um nome para ele não sabe o nome que tem. Então, a gente vai chamar com o nome dele todos os dias. Todos os dias é repetição. A gente vai repetir, repetir, repetir. E aí, o que acontece? Uma hora ele vai olhar, porque ele vai saber que esse é o nome dele. Agora, se a gente não repete, o que acontece? Ele não vai saber. A lei da atração funciona exatamente a mesma coisa. Não adianta a gente falar, sair daqui agora e dizer, a partir de hoje agora eu vou começar a pensar positivo. Aí dá o primeiro problema, levantei amanhã de manhã e bati o meu dedinho na quina da mesa, né? E aí já emite aquela energia negativa, o dia todo começa a ser ruim. Vocês já notaram que às vezes quando acontece uma coisa ruim, o dia todo é ruim, só começa a acontecer coisa ruim. Por quê? Porque cada vez que acontece, tu vai emitir uma energia ruim. Tu não pode deixar aquilo te levar para essa energia ruim, tá? Tu tem que modificar na hora, tá? Bom, isso aqui é uma coisa que no começo é difícil, tá? De a gente acreditar. Por quê? Porque a gente atrai tudo que a gente tem na nossa vida, tá? Saúde, relacionamento, trabalho, riqueza, dívida, alegria, pessoas, tudo a gente acaba atraindo, tá? Então, assim, o que a gente pensa, a gente faz acontecer. Porque a nossa vida é uma manifestação de pensamentos. Então, assim, como eu falei antes, foi comprovado cientificamente que um pensamento positivo tem muito mais poder que um pensamento negativo. Então, assim, a gente é o criador da nossa vida. A gente faz isso com nossos pensamentos. Tudo de negativo a gente está passando. Tudo que a gente está passando de negativo foi a gente que atraiu. Então, a gente pode dizer, eu não atraí essa dívida, eu não atraí esse desemprego, eu não atraí esse relacionamento que eu tô. Mas a gente atrai sim, tá? A gente atrai inconscientemente. Por quê? Porque os pensamentos, eles estão no automático. A gente acaba vivendo o dia a dia e pensa negativo, principalmente, que eu vou falar depois, as 7 coisas que afetam a nossa frequência vibracional. TV, rádio, música, muita coisa negativa. E aí a gente absorve aquilo ali e os pensamentos acabam girando no automático. E aí o que acontece? A gente acaba atraindo aquilo ali para nossa vida também. Então, assim, se a gente tem o quê? Depressão, medo, culpa, ressentimento, dor, vingança, ódio. Esses sentimentos, eles têm frequência ruim e acabam atraindo coisas ruins. O oráculo aqui, eu até trato bastante pessoas, tá? Que tem esses sentimentos, porque a gente consegue ir lá na raiz do problema e tratar exatamente o que as pessoas estão sentindo de negativo. E isso já melhora automaticamente, tá? Sim, às vezes demora um pouquinho mais, dependendo, porque a gente às vezes precisa fazer a correção kundalínica, né? Porque a depressão da pessoa pode ter vindo por conta de um trauma intrauterino, a gravidez, enquanto a mãe dela estava grávida dela, pode ser que não foi tão boa, teve estresse, enfim, tudo isso acaba influenciando em como o psicoemocional dela vai ser durante a vida. Não só o psicoemocional, físico, mental, tudo afeta, a gravidez afeta tudo, tá? Em como a gente vai ser. Então, assim, quando a gente tem sentimentos bons, como gratidão, alegria, paixão, felicidade e entusiasmo, as coisas mudam. É isso que a gente precisa saber, é isso que a gente precisa sentir, né? Então a gente pensa assim, mas eu tô passando um momento de dificuldade, tá tudo tão ruim, como é que eu vou fazer
para pensar positivo, para mim sentir essa energia boa? Pense em momentos bons. Quando a gente trabalha com terapia, o que a gente faz? A pessoa sentir momentos bons. Então tenta lembrar de momentos bons, porque a gente lembrar do passado, lembrar coisas que a gente passou positivas, que vai fazer a gente sentir bem, isso pode, sabe? Tenta mudar, tenta pensar em coisas boas, tá? Porque isso aí acaba alterando todo o trajeto da tua vida, tá? Então, assim, os seus pensamentos e os sentimentos, porque não adianta só pensar positivo. É o que eu falei antes, não adianta a gente estar, eu tô pensando positivo, mas nada acontece. Não adianta tu só pensar positivo. Tu tem que exalar essa alegria, sabe? Tu tem que sentir esse sentimento. Ai, que bom, Márcia, que bom que tu tá outra depois que tu fez a mesa. Então, isso aqui eu tô falando, mas com certeza o oráculo, ele ajuda muito isso também, tá? Bom, isso eu vou falar também. A gente tem que escutar músicas boas, pensar em coisas boas, brincar com o bichinho de estimação, se tiver. Quando a gente entende que tem que mudar a nossa vibração, aí as coisas começam a mudar de verdade, tá? Então, assim, a vida pode ser absolutamente fundamental e vai ser. Ela pode ser abundante. E é o que tu tem que pensar? Que vai ser. E quando você começar a usar essa lei da atração a teu favor, tá? Então, tudo que tu tem que pensar. Tu vai reclamar? Lembra que o universo vai falar. Seu desejo é uma ordem. Tudo que tu falar, tudo que tu pensar, tudo que tu sentir. Tu vai dizer, ai, como eu tô ruim, meu Deus. Seu desejo é uma ordem. Tu vai dizer, nossa, mas eu só tenho conta para pagar. Lembra do universo falando. Seu desejo é uma ordem. Tá? Tudo que tu pensar, tudo que tu sentir, o universo vai estar multiplicando aquilo, então tu tem que mudar, mas não é de uma hora para outra, tem um atraso, tá? Então assim, conforme tu vai pensando positivo, conforme tu vai querer aquilo, pensa, sabe? Pensa diariamente, se imagina. Deixa eu pegar aqui. Bom, como eu falei, tem 3 passos para essa lei da atração ela funcionar, tá? Primeiro, você tem que pedir, tá? Primeiro, tu tem que dar uma ordem para o universo. Deixa que ele saiba o que você quer. Então, assim, o que tu pode fazer? Pegar um caderno, recortar tudo que tu quer. Pode ser carro, pode ser casa, pode ser a pessoa que tu deseja, sabe? Escreve, enfim, tu tem que pedir para o universo, dá uma ordem, peça. Não, independente do que seja, tá? Peça o que tu quer de verdade. Então, assim, senta e escreva no caderno, no presente do indicativo, tá? Qual que é a frase? Sou tão feliz e grato agora que, por exemplo, tenho o emprego que eu sempre quis. Ou sou tão feliz e grato agora que tenho o amor da minha vida, ou conheci o amor da minha vida. Vocês têm que pedir, mas já afirmando que vocês têm. E repete essa frase assim, ó, muitas e muitas vezes durante o dia. De manhã, quando vocês acordam, repete a frase, de noite, tá? Isso aí é só a primeira. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pensar que o universo é um catálogo. Então, tu vai colocar o teu pedido pro universo. Cola no caderno tudo que tu quer e escreve, tá? Bom, o segundo passo. Acredite que já é seu. O que é isso aí? A gente tem que, isso é fé decidida, tá? A gente tem que acreditar em alguma coisa que ainda não aconteceu, mas tu vai acreditar que já é teu, tá? Então assim, não precisa saber como vai acontecer, quando vai acontecer. Acredita que o universo ele vai dar um jeito de arrumar, tá? Se tu quer alguma coisa, pode aparecer para ti amanhã, ou quando vê, tu pode ter alguma ideia e fazer com que aquilo aconteça, mas vai se manifestar. Tu não pode pensar assim, mas eu quero aquilo, mas é impossível, como? Lembra, tu falou que é impossível, seu desejo é uma ordem, o universo vai pensar isso. Então assim, tu não pode colocar empecilho, tu tem que querer e pronto, é isso. Então, assim, quando a gente não vê acontecer o que a gente pede, pode acabar gerando dúvidas, tá? Tristeza. Então, a gente precisa reconhecer esses sentimentos. Lembra que eu falei?
Quando a gente tem um sentimento ruim, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Então a gente precisa pensar, opa, eu tô triste de novo, eu já tô duvidando de que isso não vai dar certo. E às vezes a coisa tá chegando, é o que eu explico para alguns clientes. Às vezes está chegando, tá? O universo está trazendo e aí a gente fala, não, isso aqui não vai dar certo, volta. Então assim, não para de pensar nunca. Esse é o problema. A gente para de pensar nessas coisas, do que a gente quer. A gente pensa, bem que eu podia, né? Nossa, eu queria tanto. Se tu ficar falando que tu queria, tu vai querer o resto da vida. Tu tem que afirmar que tu já tem. Esse é o segredo. Tu tem que afirmar que tu já tem, tá? E isso aí é uma coisa assim, por exemplo, acontece negativo. Muitas pessoas vão fazer entrevista, não dá certo, as coisas não dão certo. Vocês têm que sempre trocar a frase negativa por uma positiva, sabe qual? Que é uma que eu uso há muitos anos já. Não deu certo, então é porque não era para ser, tá? Não era para ser, alguma outra coisa melhor vai acontecer, enfim, é isso que vocês têm que pensar. Tá? Quando não dá certo, não é porque não gostaram de mim, não deu certo, é porque não era para ti estar lá, tem alguma coisa melhor, só que tu tem que continuar nessa vibração boa para quê? Para aquilo chegar até ti, porque senão tu vai voltar, tu tem que sempre pensar isso, tá? Sempre, sempre, sempre. A gente tem mania de dizer, Luciana, que eu queria tanto aquele carro, a gente vai ficar querendo o resto da vida, tá? Então, Adriana, se tu ficar pensando isso toda vez pra ti, o que vai acontecer? Sempre a mesma coisa. A gente tem que mudar essa frequência, a gente tem que começar a pensar diferente. A gente tem que pensar que já tem e não ficar pensando nos problemas, porque senão as coisas não acontecem, tá? Então, assim, repitam sem parar, tá? Eu sei que eu sei que eu sei que está a caminho, 3 pontinhos. Botam o que vocês quiserem. Repita com convicção, eu sei que tá vindo, sabe? Eu sei que tá aqui. É isso que vocês têm que pensar. Acabou a bateria, acabou a musiquinha. Bom, qual que é o terceiro passo? Vocês têm que receber, tá? Acho que eu falei o segundo. Isso, acredite. Primeiro a gente tem que pedir. O segundo, a gente tem que acreditar que já tá ali, que já chegou, tá? E o terceiro, a gente precisa receber, tá? Comece a se sentir maravilhado com isso. Sentir como se você já estivesse com aquilo que você pediu, tá? Então, assim, você tem que sentir. Sinta que você já tem, sinta essa alegria, tá? Sinta-se bem, sinta feliz, porque quando a gente tá assim, sentindo, a gente tá na frequência do que a gente quer. É preciso sentir, tá? O que vocês podem fazer? Por exemplo, tu quer um carro, vai numa concessionária e faz um test drive, entra no carro, sente o que é ter aquele carro, sabe? Vocês querem uma casa, vão olhar a casa. Não faz mal que vocês não têm dinheiro. Vão na imobiliária e vão olhar a casa. Para vocês entrar numa casa como vocês desejam e sentir o que é estar morando ali, sabe? É isso que vocês têm que fazer. Vocês não podem ficar só no eu queria, eu quero, um dia eu consigo. Porque esse dia não vai chegar nunca, tá? Então, assim, tu tem que já... Tu dá fugiu a palavra agora. Tu que vai falar o que é pro universo, tá? Então, assim, como eu falei, um dia tu pode acordar e tá ali. Ou então tu vai ter uma ideia muito grande, ou vão te chamar. Às vezes um amigo pode falar com outro amigo e aí tu consegue o emprego, ou tu consegue o que tu deseja. É assim que funciona. Então, assim, o universo, ele gosta de velocidade, tá? Não atrase, não pense melhor, não duvide, não perca tempo com isso. Se a gente vai pensar melhor, mas eu não queria isso, eu acho que eu não mereço, como é que eu vou conseguir? Tá só atrasando. Não faça isso, não duvide em nenhum momento do que tu é capaz. Na verdade, tu não vai estar nem duvidando de ti, tu vai estar duvidando do universo. Então, tu não, como eu falei, tu não precisa pensar assim, como é que eu vou conseguir? Eu não tenho R$1, mas eu quero muito viajar. Começa a pesquisar, compra livro, guia já do lugar, sabe? Tu precisa... Isso aí, Dani,
a gente faz o painel de visualização. Eu ia falar, tem pessoas que ao invés de fazer o caderno de visualização, compram pode ser aqueles de isopor, né? E aí tu vai botando tudo que tu quer. Tem exemplo de pessoas que fizeram isso e botavam na frente, assim, do escritório de trabalho ou em casa para visualizar todo dia. Teve um que botou uma nota de $1, né? E ele fez o 000 para ficar $1 milhão. E ele colou no teto em cima da cama. E aí todo dia que ele acordava, ele olhava aquela nota. E aí ele imaginava, ele sentia aquela gratidão, né? De ter aquilo. E aí, um ano depois, ele conseguiu. Claro que não caiu do céu, né? Ele conseguiu um livro que ele estava escrevendo, mas assim, acontece. Então, assim, a gente não pode focar no negativo, tá? Não fica assim, pensando em tudo que tu perdeu, não fica pensando em tudo que aconteceu, porque isso aí só vai atrair mais dessa situação. Deixa isso no passado. O que tu quer agora? O que tu quer para amanhã? O que tu quer para hoje? Tu quer o que aconteceu no passado? Então não fala, não faz isso. Funcionou, Dani, com a casa de vocês? Então é assim que tem que ser. A gente tem que pensar sempre assim. Bom, às vezes, por exemplo, como eu falei, o universo ele gosta de velocidade. Então, às vezes acontece alguma coisa e a gente não dá bola pro que acontece ao nosso lado, tá? A gente tem que ficar ligado na nossa intuição, no que tá acontecendo à nossa volta, porque às vezes ele tá mostrando que tá ali, tá para acontecer. E as coisas não acontecem porque a gente não tá ligado ou a gente duvida, né? A gente duvida do que realmente pode conseguir ou acontecer, porque muita gente consegue muita coisa com essa lei da atração, tá? E começa com pequenos pensamentos. Eu mudei os meus pensamentos há uns 5 anos atrás. Antes, quando eu trabalhava com outras coisas, eu não conseguia, às vezes, o emprego que eu queria. O que eu pensava? Eu dizia, não é para ser. Não é para ser porque vai aparecer uma coisa melhor. E aparecia, mas eu não deixava aquele sentimento ruim, sabe? De negativo tomar conta de mim. Tipo, ai, que saco. Que saco, não pode falar isso. Não fala. Eu aboli os palavrões do meu dia a dia. Faz muitos anos que eu não falo. Nenhum palavrão. Então, assim, tudo de negativo corta. Corta porque tu vai estar deixando lá para trás. Olha, corta as palavras negativas, tá? Porque isso aí vai ajudar a se concentrar nas coisas positivas. Então, assim, um exemplo para quem quer um carro. Olha bem para tuas mãos, tá? Olha os anéis, olha tuas unhas. O que tu vai fazer? Olha e fica com essa imagem. Então, tu fecha os olhos e te imagina numa direção do carro que tu quer. Tu tem que imaginar, tu tem que sentir essa alegria. Mas tu não pode ficar triste porque tu ainda não tem. Porque daí isso nunca vai chegar. Por isso que tem pessoas que realmente ficam nesse ciclo vicioso e as coisas não acontecem. Porque a gente fica focando nas coisas que não dão certo, nas coisas que não deram. Então assim, gente, a gente precisa mudar isso, tá? A gente precisa mudar esses pensamentos. Não pense mais no que aconteceu, não pense mais na situação que vocês estão. Porque assim, se já está um bom tempo, é porque esse pensamento não está dando certo. Então a gente tem que mudar para o positivo, tá? Tem uma coisa aqui, por exemplo aqui, ó, essas pedrinhas, tá? Pode ser qualquer uma, pode ser uma pedra de rio, para vocês se lembrarem. Porque a gente precisa, sabe o quê? Agradecer, gratidão, agradecer todos os dias o que a gente tem, tá? A gente tem que agradecer o que a gente tem, porque se tu falar, nossa, que saco, meu marido é um saco, ele não faz nada, ai, minha casa é muito ruim, eu não tenho o emprego que eu gosto, eu tô sofrendo, não tenho dinheiro, só vai atrair mais daquilo ali. Tu tem que se sentir grato pelo que tu tem. Seja grato por tu ter uma casa, por tu ter o que comer, sabe? Por tu ter saúde, ou então tu ter o que tu gostaria, sabe? Tu tem que primeiro pensar assim, ser grato. Então, se tu não lembrar em como fazer para ser grato, isso aqui, ó, a pedra. Pode pegar uma pedrinha qualquer e chamar de pedra da gratidão, tá? Oi, Grace.
com certeza a gente pode usar sim a alquimia da consciência para a gente tornar mais próspero. Por quê? Porque a alquimia da consciência, ela vai tirar muitos karmas, tá? E às vezes a gente tem sim karmas, karma genético, tudo que pode atrapalhar, tá? A nossa vida. Então, a alquimia, ela faz uma limpeza geral e psicoemocional também, tá? Então, ajuda a gente a mudar esses padrões de pensamentos, tá? Faz a gente pensar mais positivo, faz a gente pensar melhor. Boa noite, Suzy. Como eu tava falando, vocês podem pegar uma pedrinha e chamar de pedra da gratidão, tá? Toda vez que vocês pegar nela, agradecem. Deixa no bolso, deixa na bolsa. Quando for dormir, tira do bolso e bota do lado da cama. Porque a primeira coisa que vocês vão fazer quando acordar é agradecer. Agradece o que vocês têm, agradece pela casa, agradece, porque tem aquela frase, né? E se a gente só recebesse o que a gente agradeceu no dia, o que tu ia receber? Não adianta só pedir, a gente tem que pedir, a gente tem que sentir, a gente tem que visualizar e agradecer. Agradecer o que já tem e agradecer como se a gente tivesse as coisas também, tá? Bom, agora aqui para a última parte, 7 coisas que afetam a frequência vibracional. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa frequência, tá? Os pensamentos, que é o que a gente estava falando aqui, né? Todos os nossos pensamentos, ele possuem uma frequência. Então, para o universo, a frequência ela retorna para a origem, que no caso somos nós, né? Então, se a gente tem pensamentos negativos, de desânimo, tristeza, tudo vai voltar para a gente. Por isso é tão importante que a gente cuide da qualidade dos nossos pensamentos, tá? E aprender a cultivar pensamentos mais positivos, tá? As companhias, as pessoas que estão à nossa volta, elas influenciam diretamente na nossa frequência. Se a gente está do lado de pessoas alegres, determinadas, a gente também vai entrar nessa vibração, tá? Então agora, se a gente está do lado de pessoas que só reclamam, pessoas fofoqueiras, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a nossa frequência, ela tá diminuindo. Então, assim, a frequência, essas frequências negativas, como consequência, elas podem estar impedindo, fazendo com que a lei da atração, ela realmente entre em ação, tá? Bom, músicas. As músicas, elas são poderosíssimas, tá? Se você só escuta música que falam de morte, traição, tristeza, isso tudo vai interferir no que a gente vibra, tá? Então, assim, preste atenção nas letras das músicas. As músicas que a gente escuta, porque elas podem estar diminuindo a nossa frequência vibracional. E lembre, a gente atrai para a nossa vida exatamente aquilo que a gente vibra. Quarto, as coisas que você assiste. Como eu falei antes, quando a gente assiste muito programa que abordam e falam sobre desgraça, morte, traição, tristeza, o nosso cérebro aceita aquilo como uma realidade, então vai liberar toda a química no nosso corpo, fazendo com que a nossa frequência vibracional seja afetada. Então, assim, coisas que façam bem, a gente tem que assistir coisas que façam bem e faça a gente vibrar numa vibração mais elevada, tá? Então, assim, a gente precisa mudar isso. A gente precisa parar de assistir coisas ruins, a gente liga a TV, na novela é coisa ruim, na notícia é coisa ruim. Já faz, eu acho que uns 4, 5 anos que eu não ligo a TV para assistir nenhum canal. Então, assim, a gente tem que abolir. Parece radical? Parece. Mas tu quer te ajudar? Tu quer conseguir as coisas na tua vida ou a TV é mais importante? Corta isso que não faz nada bem, viu? O ambiente que a gente fica, seja na casa ou no trabalho, se você passa grande tempo no ambiente desorganizado, sujo, feio, isso vale para a casa de vocês também, tá? Isso, além de atrair, de mudar nossa frequência, esse tipo de ambiente atrai muito obsessor, viu? Energia negativa, casa bagunçada, casa suja, atrai bastante ser negativo. Então, assim, melhore o que está na sua volta, tá? Organize, limpe o ambiente, mostre ao universo que você está apto a receber muito mais do que tu já tem.
Como é que tu ia cuidar da tua casa se fosse uma casa gigantesca? Aquela casa que tu gostaria, tu ia ter condições de cuidar? Então mostra pro universo, por isso que a gente tem que ser grato pelo que tem. Mostra pro universo que tu pode receber muito mais do que tu já tem. Por isso que a gente tem que ser grato. Grato por tudo, porque daí tu vai conseguir sempre mais. O universo vai entender que tu é merecedor também. Bom, o que você fala? Se você reclama ou fala mal das coisas, das pessoas, vão afetar a frequência vibracional, tá? Então, para você manter a sua frequência elevada, é fundamental você eliminar os hábitos de falar mal das pessoas, tá? E de reclamar. Então, assim, a gente tem que parar de fazer drama, de se vitimizar, assuma a responsabilidade pela sua vida, tá? E não fala mais no que aconteceu, não pensa mais negativo. E o último é a gratidão, que eu estava falando antes. Você já agradeceu hoje? Quem aí já agradeceu? Agradeceu tudo que tem, agradeceu a saúde, agradeceu a família que tem, a casa que tem, em tudo que conseguiu. Lembre-se que você pode conseguir muito mais, tá? Muito mais. Tá tudo aqui, ó. A gente tem que sentir, a gente tem que pedir, a gente tem que visualizar. Parece bobagem, tem pessoas que vão rir, tá? Se, por exemplo, tu tiver um caderno, tu tiver um livro, um quadro da visualização em que tu vai recortar tudo que tu gostaria de ter, o carro que tu quer. Olha, pode ser o carro mais caro, mas tu não pode pensar em como tu vai conseguir. Pensa que é teu, só isso. Tu tem que só pedir, sentir, visualizar e não ter esses sentimentos negativos no coração, tá? Raiva, ódio, ressentimento. Quando tu pensar, quando voltar um sentimento desse, pensa em coisas boas que tu já viveu na vida. Transforma na hora, porque tu já sabe que isso aí vai fazer com que a tua vida se repita nesse ciclo negativo. Então pensa, transforma na hora, tá? Quem não consegue, no oráculo a gente trata, tá? Mas eu tô falando no geral. A gente consegue tentar desfocar desse pensamento negativo, tá? Bom, gente, isso é o que eu queria falar hoje. Eu não sei nem como eu consegui fazer a live, hein? Eu tô literalmente podre. Mas como eu falei, como eu disse, o universo ele não entende o não. Tudo que tu falar, tu não pode falar negativo, tá? Por exemplo, eu não posso chegar atrasado, eu não posso chegar atrasado. Tudo vai acontecer no caminho para te chegar atrasado. Vai acontecer um monte de empecilhos. A gente tem que sempre pensar numa frase melhor, em que não precisa usar o não, tá? Porque o não, ele não existe pro universo. Então, a bolha é o não. Que nem eu falei. O que eu fiquei falando? 2 dias. Eu não tava gripada, eu tava só com a garganta ruim. Eu repeti várias vezes, eu não posso ficar gripada, eu não posso ficar gripada. E olha aí, ó. Então, assim, eu quase dei uma ordem. O universo falou, seu desejo é uma ordem. Olha aí a gripe pra ti. Então, assim, a gente tem muito que trabalhar. Mas quando a gente consegue, as coisas vêm até nós. Então, assim, a lei da atração, ela funciona. Já faz muitos anos que eu uso para algumas coisas. Só que quando a gente melhora tudo vai crescendo de uma outra forma. Então, assim, pensem positivo, mudem a vibração de vocês. E a lição de casa é vocês fazerem o caderninho de tudo que vocês querem. Mas escrevam, como eu falei, já afirmando como vocês já tivessem, tá? Porque é assim que o universo vai entender. Ele vai entender que vocês já têm. E assim vai acontecer, vai aparecer, tá bom? Bom, gente, quem quiser entrar em contato, meu WhatsApp está aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. E gratidão por estar aqui com vocês, por poder ter falado um pouquinho, mesmo assim. E qualquer coisa que vocês precisarem, é só entrar em contato. Alguém tem alguma dúvida do meu trabalho? Se alguma coisa que eu posso tirar essa dúvida? Alexandra, exatamente, uma questão de hábito, tá? Como eu falei, uma criança que, se a gente pegar um bebê brasileiro e levar para os Estados Unidos para criar lá, ele vai aprender a falar inglês. Por quê? Porque vou falar inglês todo dia com ele.
e assim vice-versa. E é repetição, repetição. Se tu quer uma coisa, repete para ficar automático. No começo é difícil, tá? Parece que vai ser impossível e nada vai acontecer. Mas tu tem que repetir, às vezes acontece antes, tá? Mas tu tem que repetir pelo menos uns 3 meses, todos os dias, muitas vezes no dia. Porque daí o que vai fazer? Tu vai mudar o teu padrão de pensamento. Se tu estudar todos os dias, por 3 meses, uma frase de uma língua que tu não sabe, em 3 meses tu já vai ter decorado essa frase, já vai saber, tu já vai entender. Então é isso aí que tu tem que fazer, repetir sem parar, tá? Repetir sem parar todos os dias para que as coisas se manifestem e aconteçam e sentir muita gratidão, sempre o sentimento de gratidão, de amor, de alegria, porque daí a gente consegue manifestar mais rápido, tá bom? Bom, gente, vou indo. Boa noite para vocês. E, importante, não nesse domingo que vai ter agora, no outro, eu vou estar fazendo um sorteio de uma consulta comigo e vai ter uma pessoa, tá, falando, a gente vai falar só sobre pedras e cristais e além do sorteio de uma consulta comigo, a gente vai sortear, ela vai entrar a gente vai sortear juntos um colar, tá, de prata, com um pingente, tipo do tamanho desse aqui, de olho de tigre, que é para proteção contra inveja e mal olhado. E também uma pulseira de olho de tigre com uma pedra vulcânica para a gente poder usar com óleos essenciais. Essa pessoa que vai sortear o óleo essencial junto nesse kit é de fora do Brasil, e aí ela vai sortear junto, mas essa semana eu vou publicar, tá? E aí vai ser bem legal. Vocês todos podem participar, tá bom? Beijo, gente.